sejam bem-vindos ao meu perfil. Meu nome é Kézia Azevedo e hoje eu convido você a fazer uma reflexão do que está escrito lá em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 32, onde conta que Jesus andou sobre as águas. E tem um discípulo chamado Pedro que os cristãos costumam a dizer algumas frases sobre ele, como que ele não teve fé, que ele tirou os olhos de Jesus, ou seja, não teve foco, ele afundou, não conseguiu andar sobre as águas, ou seja, as pessoas costumam dizer que Pedro é um fracassado, porque ele não teve fé o suficiente ou nem teve fé. A grande verdade é que em todo tempo Pedro teve fé. Jesus Cristo disse que ele teve pouca fé, ou seja, a fé dele não foi o suficiente. Por quê? Porque quando ele olhou para o vento, ele não teve fé na capacidade que ele mesmo teria que ter ali na hora de continuar andando, de continuar fazendo os movimentos necessários do seu corpo. Ou seja, ele achou que o vento iria impedir os seus movimentos. Ele não teve fé naquilo que ele deveria fazer. Assim pode ser que esteja a sua vida também. Diante das pessoas que estão dizendo que a doença ela não tem cura, você não tem fé o suficiente para acreditar que você tem um médico dos médicos que pode te curar. Diante de um processo que está com uma causa na justiça, os entendidos de leis te dizem essa causa está perdida e você não tem fé o suficiente para crer que você tem o advogado que é o melhor advogado que existe. Bom, então eu te pergunto, qual é a quantidade de fé que você tem? Você tem tido fé o suficiente para viver milagres realmente? Eu separei aqui 3 níveis de quantidade de fé para te perguntar. A sua fé, ela está para adorar de dentro do barco, igual aqueles outros discípulos que permaneceram dentro do barco, tendo fé em Jesus, adoraram a Jesus após ver o milagre e aplaudiram o que Deus fez, mas o milagre na vida de Pedro e não na sua própria vida, você está igual a estes discípulos? A sua quantidade de fé é para permanecer dentro do barco? Ou você tem a quantidade de fé para arriscar tudo e sair de dentro do barco e viver algo novo e sair do que é comum, do que é cômodo para você? É essa quantidade de fé que você tem para viver algo novo, arriscar e ter essa coragem? Ou a sua quantidade de fé, ela está para que, mesmo você olhando para os ventos que estão à sua volta, você tem uma quantidade de fé o suficiente para continuar, para realmente viver de uma forma efetiva o sobrenatural de Deus? Se você realmente tiver a fé que Pedro tinha, que por mais que não fosse o suficiente ali para aquele momento, pelo menos você vai ter o privilégio de sair do barco, porque você terá coragem de viver algo sobrenatural, de dar início ao que Deus tem para sua vida. Bom, então eu quero te dizer agora que se você tem a fé no nível da fé de Pedro, já é um grande início para o que Deus tem para realizar na sua vida. Ou seja, é um privilégio começar já com o nível de fé que Pedro tinha. Por quê? Primeiro, sair do comum, ou seja, tudo aquilo que o cristão normal faz, você, se tiver o nível de fé de Pedro, você já está saindo na frente. Você não está só naquele nível de cristão que fala, ora por mim, porque eu estou precisando, ora pela minha vida. Não, você já vai estar à frente, ou seja, você já vai sair do que é comum. Você vai ter o quê? Coragem para pedir ao Senhor aquilo que é ousado, aquilo que é diferente, aquilo que é especial. A fé de Pedro o levou a fazer isso. Outra coisa, se você tiver a fé de Pedro, você vai viver o que os outros nunca viverão. Você já vai fazer algo diferente, ou seja, vai dar lugar para Deus agir de forma diferente na sua vida. É por isso que ter a fé já no nível de Pedro já é um grande início.
e você vai voltar para o barco com Jesus. Após viver o seu milagre sobrenatural, você vai também reconhecer que quem te sustentou o tempo todo foi Jesus, porque Pedro viveu a experiência de quando clamou a Jesus, Jesus estava lá, Jesus o segurou pelas mãos e retornou com ele, eu acredito, para o barco. Ele estava o tempo todo o sustentando e isso é uma bênção de ser vivido. Bom, pessoal, o que nós podemos aprender com essa reflexão de hoje é que sabemos que o nível de fé que Pedro teve realmente foi insuficiente, mas é o início. Nós temos que ter o início da forma como Pedro teve, um pouco de fé para que venha a aumentar, que nós venhamos a continuar e Deus realizará grandes coisas em nossas vidas e grandes milagres. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um vídeo da série Tips for Christians e bye bye!